A história que eu vou te contar hoje é uma história de assombração que aconteceu várias vezes, inclusive, né, pelo relato que a pessoa nos enviou, aconteceu várias vezes numa casa que seria, segundo ela, uma casa mal assombrada que fica localizada na Cidade Alta, em Olinda, né? E eu vou te dar maiores detalhes. Esse relato ele foi enviado para a gente no ano de 2015. Eu estava revirando os meus artigos aqui e acabei, os meus arquivos, na verdade, né? E acabei encontrando mais essa história de assombração que fala sobre uma casa mal assombrada, com manifestações sobrenaturais ali, que fica na Cidade Alta de Olinda. Como você sabe, né, ou você deve saber, a gente já postou até um vídeo aqui no canal falando sobre algumas histórias de assombrações da Cidade Alta, né? Se eu não me engano, mais de um vídeo. Tem um vídeo que fala sobre uma velhinha ali que fica próximo da Academia Santa Gertrudes, né, no Alto da Sé. E a gente também postou outro vídeo falando sobre histórias de assombrações na Cidade Alta de Olinda, várias histórias de assombrações. E tem mais esse vídeo, né, com esse relato sobrenatural de supostamente uma casa mal assombrada. E eu vou te dar maiores detalhes disso aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, né? Sempre que a gente postar um vídeo novo, se é um assunto que você se interessa, você vai acabar descobrindo mais um lugar mal assombrado aqui de Pernambuco. E se você se interessa por lugares mal assombrados, histórias de assombrações, histórias sobrenaturais de outras cidades, de outros estados e até de outros países, então nós temos um outro canal que é o Cine Teologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você clicar lá, você vai ver inclusive até o último vídeo que a gente postou agora. É um vídeo de um lobisomem que teria supostamente tentado invadir uma casa de praia lá em Santa Catarina. A pessoa teria ficado inclusive frente a frente com esse lobisomem e ela chega a dar maiores detalhes de como seria a aparência assustadora desse ser que ela denominou como lobisomem. Inclusive até um vizinho chegou a flagrar, né, esse lobisomem saindo da casa dela depois que ele teria tentado invadir esta casa de praia em Santa Catarina no ano de 1992, tá? É um relato que eu particularmente achei assustador, no mínimo intrigante, tá? Tem lá no canal Cine Teologia Cultural, o link tá aqui abaixo. Mas essa história da assombração que a gente quer te contar agora é uma história que é de Pernambuco, né? Mais especificamente da Cidade Alta de Olinda, porque o relato que a gente recebeu foi um relato de uma mulher que não quis se identificar, e a gente vai respeitar isso, obviamente, mas ela enviou esse relato no ano de 2015, eu percebi que eu não tinha postado isso aqui ainda para vocês, tá? Ela fala que ela morava na Rua da Licoteria. Quem conhece a Cidade Alta sabe que a Licoteria é um point turístico, né? É um point de boêmios. Várias pessoas vão para lá para se divertir, principalmente nos finais de semana. É um local que fica repleto de pessoas, lotado de pessoas, principalmente no carnaval, né? Porque é uma esquina. E ela fala que ela morou na Rua da Licoteria. Segundo ela, teria se mudado justamente por causa dessa história sobrenatural, dessa história de assombração que a gente vai te contar aqui. O único problema é que essa pessoa que enviou o relato, que é uma mulher, ela não falou, porque a Licoteria ela é de esquina, né? Então podem ser duas ruas ali, né? Pode ser a rua, inclusive, que é a rua da prefeitura, ou pode ser a outra rua. Eu vou mostrar a foto para vocês agora para você entender que a Licoteria ali é basicamente de esquina, né? Então podem ser essas duas ruas. Segundo ela morou em uma dessas casas, tá? Em uma dessas duas ruas, e essa casa seria mal assombrada. Quem já teve a oportunidade de entrar numa casa lá na Cidade Alta de Olinda sabe que são casas extremamente antigas, né? São casas inclusive muito grandes e são casas escuras, né? Isso é uma coisa que chama atenção. Elas são casas coladas umas com as outras, né? E geralmente você só tem, por exemplo, uma janela na frente, e eu acho que na maioria das casas deve ter um quintal atrás. Então isso faz com que a casa não tenha janela pelos lados e a casa se torna realmente uma casa muito escura, né? As casas de lá. Lembrando que a Cidade Alta foi palco de guerra, né? A Cidade Alta de Olinda foi incendiada.
numa briga contra os holandeses, né, a tentativa de expulsão dos holandeses. Olinda era para ser a capital de Pernambuco, deixou de ser, né, o centro e, consequentemente, a capital de Pernambuco, justamente depois que foi incendiada. Então, existe uma teoria, por exemplo, que diz que quando tragédias acontecem numa determinada região, existe maior possibilidade de manifestações sobrenaturais, né, depois que essas tragédias acontecem. Então, nós temos aí uma configuração perfeita, digamos assim, para manifestações de assombrações e por aí vai, que seria a Cidade Alta de Olinda. A pessoa que nos enviou o relato vai dizer que ela morou numa dessas casas, que fica na Rua da Licoteria, e ela era constantemente assombrada por uma imagem, um espectro, né, que teria ali as características de um senhor, de um idoso, né? Geralmente ele ficava, por exemplo, acontecia com muita frequência dela se levantar de madrugada e ir no banheiro. E como eu falei, as casas são muito escuras. Mas ela chegava a ver a sombra desse senhor e ela conseguia visualizar pela sombra que era um idoso. Ele geralmente ficava em pé na sala observando, como se ele estivesse observando a movimentação dela. Não falava absolutamente nada, né? E ela era atormentada, ela era assombrada com muita frequência. Você imagina o seguinte: você se acordar de madrugada na sua própria casa e você ir no banheiro, e a sua casa sendo muito grande, muito escura, né? Uma casa antiga, inclusive, e você se deparar com uma assombração na sala. Segundo ela, a assombração ficava parada, olhando para ela, sem dizer absolutamente nenhuma palavra. E ela ia muito rápido no banheiro e voltava. Isso teria acontecido várias e várias vezes, né? Isso teria acontecido durante várias e várias noites. Mas o pior fato, que foi o fato que aconteceu, que ocasionou, no caso, a mudança dela, a mudança de toda a família daquela casa, eles decidiram realmente abandonar aquela casa, né? Aconteceu justamente o seguinte: ela se levanta numa determinada noite, né, de madrugada, e ela visualiza do quarto dela, quando ela vai pelo corredor, ela visualiza que não tem ninguém na sala, né? Aquela assombração não estava mais lá. Inclusive, ela teria ido até a sala justamente para verificar e percebeu que a assombração não estava lá, né? Então, foi um alívio muito grande, porque, teoricamente, a assombração teria ido embora. Eis que ela decide ir no banheiro, né? Porque ela teria se levantado justamente para ir no sanitário. E quando ela chega no sanitário, ela percebe que essa assombração, né, em forma de idoso, estava lá no banheiro, olhando para ela e sorrindo, né? Um aspecto completamente macabro, um aspecto assustador. Ele estava sorrindo para ela e estava olhando para ela, né? Como se fosse uma espécie de sarcasmo, tipo assim, como se ele estivesse querendo brincar com ela, né? Como se ele estivesse querendo brincar de dar sustos nela. Então, isso foi um evento que ela acabou desmaiando. Ela vai dizer que ela desmaiou, perdeu os sentidos, né? Ela deu um grito antes de desmaiar, e aí depois ela desmaiou. A mãe foi acordada, vai no banheiro, aí acorda ela, né? E a partir disso ela conta o que teria acontecido e eles decidem abandonar a casa. Inclusive, isso é uma história bem parecida com a questão do horror em Amityville, né? O livro do Jay Anson, em que o casal, a família Lutz, no caso, chega na casa e começa a ser atormentada ali por assombrações. Acho que eles só passaram 23 dias ou foram 29 dias nessa casa, porque eles não conseguiram suportar mais tantas manifestações sobrenaturais e aí acabaram realmente abandonando a casa. Isso teria acontecido em uma das casas ali de Olinda, né? Mas permanece um mistério no ar, que seria justamente que casa seria essa e em que rua seria essa, porque, como a gente falou, a licoteria ela fica de esquina, tá? Então, eu queria ter os comentários aqui abaixo. Se você tem alguma história de assombração que você queira contar pra gente, deixa nos comentários aqui abaixo, que a gente pode pegar esse trecho, né, dessa história da assombração com o maior número de detalhes possível e a gente pode fazer um vídeo falando sobre a tua história. E se você não tem nenhuma história de assombração para contar, eu queria a tua opinião. Se você acha que isso é verdade, você acredita realmente nessa história, ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta?